a gente seguir em adoração, em louvor, a seguir neste momento meditando na sua palavra. E para tal, eu o convido aí a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, e a gente vai realizar a leitura de alguns versículos. Nós estamos hoje dando continuidade, à nossa série de estudos sobre o Evangelho. E hoje, em especial, a gente vai conversar, trocar uma ideia sobre o Evangelho, uma mensagem que transforma vidas, uma mensagem que restaura pessoas, uma mensagem que muda a história das pessoas. Então eu lhe convido aí, Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17, e nós iremos realizar a leitura até capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, 17: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que estiverem por necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que isso conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de amor, de aroma agradável a Deus. Amém. Até aqui. Oremos. Senhor Jesus, nós estamos reunidos nessa comunidade de fé com um único objetivo: render louvor, honra e glórias a Ti esta noite. E rogamos a Ti, ó Pai, depois de todos esses louvores que já cantamos, Te engrandecendo, rogamos a Ti que neste momento o Senhor fale aos corações dos presentes aqui, que a Sua palavra toque e ministre ao coração de cada um aqui, mas também, ó Pai, visite aquele irmão, aquela irmã que está em casa assistindo agora, aqueles que hão de assistir nos próximos dias esta reflexão, que o Seu Espírito Santo possa mover e tocar corações conforme o Seu querer e graça. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Muito bem, eu quero lhe convidar a refletir comigo hoje à noite acerca deste tema, então, o Evangelho, uma mensagem que transforma vidas. E para começar esta reflexão, eu quero contar uma ilustração. Ao longo de cada tópico, eu quero lhe convidar a trazer para o nosso dia a dia e olharmos circunstâncias práticas, aquilo que a gente vivencia no dia a dia, para você poder refletir e meditar. Próximo slide, eu vou contar a história de uma pessoa que está interessada em comprar uma casa, e de repente a pessoa chega diante da casa e olha essa casa,
bela, bonita, bem pintada, bem iluminada, a casa dos sonhos, a grama, a árvore, tudo bonito, tudo como cada um de nós aqui gostaria ao adquirir uma casa. O problema está exatamente quando a pessoa abre a porta e adentro. Quando a pessoa entra, ela se depara com este cenário. Por dentro está tudo destruído, por dentro está tudo quebrado, por dentro os canos estão entupidos, por dentro as paredes estão destruídas, por dentro a parte elétrica ela está danificada, ela está ultrapassada. Eu me recordo nessas horas assim da minha casa, quando alguém ligava alguma coisa, caía a luz. Quando alguém abria uma torneira na cozinha, quem estava tomando banho quase ficava ali se sapecado, né? Se queimava, que era uma casa antiga, então tinha as suas avarias, os seus defeitos. Então a pessoa olha essa casa linda e imagina, é a casa dos meus sonhos, mas quando entra, ela está cheio de problemas, insuportável conviver ou viver ali dentro. Lhe pergunto, você moraria nesse ambiente? Sim ou não? Não, né? Eu acredito que nenhum de nós aqui moraríamos em um ambiente como esse. Agora, deixa eu fazer um contraste dessa ilustração com uma aplicação para os nossos dias. Porque muitas pessoas tratam a vida cristã exatamente assim? Porque muitas pessoas tratam a vida cristã como uma fachada de aparência, mas por dentro está tudo podre, destruído, fora do lugar, tudo contaminado. Por que nós fazemos isso? Pense aí. Quantas são as pessoas que entram pela porta da igreja, aceitam Jesus e pintam a fachada, cortam a grama, plantam uma arvorezinha na frente da casa e mostram para todo mundo, está tudo bem na minha vida. Mas ali dentro, no coração ainda tem o quê? Ira, rancor, remorso, amargura. Eu não perdoo, eu não sou desse tipo, eu não dou a outra face. Quantas pessoas vivem assim aqui dentro? Quantas pessoas dizem que nasceram de novo, pintaram a fachada, mas vivem uma vida de maus hábitos, continuam completamente perdido, quebrado por dentro. Pense aí. Próximo slide, ele vai dizer exatamente sobre o Evangelho. O Evangelho, ele não veio apenas para reformar a sua vida. O Evangelho, ele não veio para você pintar a fachada. O Evangelho não veio para você passar ali um pano e limpar para quem está vendo. O Evangelho, ele veio para quebrar tudo, derrubar tudo. Tudo aquilo que estava podre, tudo aquilo que estava contaminado, quebrar tudo e reconstruir sobre um novo alicerce. Que alicerce é esse? Que alicerce é esse? Jesus. O Evangelho não veio então para dar uma pálida reforma espiritual sobre as nossas vidas e dizer, olha, não, eu passei na igreja, então agora está tudo certo. Eu consegui até perdoar aquele irmão ali, mas o problema ele era menos grave. Agora não, aquele não tem jeito. Aquele não tem jeito. Vai comigo até a morte. Bem, o Evangelho não veio então para reformar o velho prédio, ele veio para derrubar tudo. E é exatamente isso que a gente aprende nesta carta ao Efésios, à igreja de Éfeso. Paulo, ele está dizendo, olha, Cristo Jesus quer transformar vocês no presente, mas também ele quer transformar vocês para o futuro, para o que há de vir. E aqui ele vai dizer, ao longo dessas passagens, 3 verbos, 3 ações, 3 coisas que eu e você precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. E a gente vai refletir sobre cada um deles. Mas em essência, abandonar o velho homem, vestir o novo homem e imitar o Senhor. Em essência, nós precisamos fazer 3 coisas todos os dias. Abandonar a velha vida. Deixar, como diz o tópico, deixar para trás a nossa antiga maneira de viver. Deixar para trás a nossa antiga maneira de viver. Paulo, a gente acabou de ler ali no versículo, em Efésios 4:17, volte ali, ele diz ali no versículo 17, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que não vivam mais como os gentios. Ele está aqui chamando a atenção,
Ele está dizendo: olha, vocês que estão vivendo aí sem Deus, os pensamentos dessas pessoas, eles são vazios, eles são obscuros, eles se afastam do Criador, os corações dessas pessoas são insensíveis, e eles estão o quê? Entregues aos prazeres dessa vida. Ele está chamando a atenção aqui: olha, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como o homem natural, o homem sem Cristo. Ele está chamando a atenção aqui: olha, a mente deles, ela é fútil. A mente dessas pessoas é fútil, ela está preocupada com o quê? As coisas importantes do hoje, do agora, mas essas coisas fúteis, elas não têm valor eterno, elas não têm peso espiritual. Quantas pessoas deixam de estar com o Senhor, às vezes por pensamentos fúteis. Poxa, eu tenho que ficar em casa para limpar a casa. Beleza, todo dia a gente pode limpar a casa, tem que ser domingo, 6 horas. Está entendendo? Quantas pessoas estão com a mente preocupada em coisas fúteis? Quantas pessoas têm um entendimento obscurecido, aonde eles são bons e ágeis para os negócios, eles são ágeis para a tecnologia, são ágeis para uma infinitude de coisas. Todavia, eles têm uma cegueira espiritual. Eles não conseguem encontrar beleza nas coisas de Deus, não conseguem encontrar beleza em estar com os irmãos cultuando ao Senhor, não conseguem encontrar beleza em estar num grupo pequeno, em estar convivendo com outros discípulos de Jesus. Vivem isolados. Bem, o texto ele continua, e fala do coração endurecido. E esse coração endurecido, ele dá a ideia do que? É aquele coração que ele já nem se entristece mais com o pecado. É aquele coração que ele peca e aquilo já nem incomoda mais ele. Já não sente mais dor aqui dentro. A pessoa faz o que é errado, sabe que está errando diante do Senhor, está transgredindo as leis do Senhor, mas aquilo já nem incomoda mais aqui dentro. Ele está dizendo, então, pessoas que possuem coração endurecido e que buscam ali o prazer com o próprio corpo e não vivem para a glória de Deus. Bem, ele está chamando a atenção do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Olha, não vivam mais como essas pessoas, não vivam de acordo com a velha maneira de viver que outrora vocês viviam. Martin Lloyd-Jones, pode passar, ele diz uma frase muito interessante: não existe neutralidade moral, ou a pessoa está em Cristo, ou a pessoa vive para Deus, ou ela é prisioneira de suas paixões. Está entendendo? Ou ela vive para Cristo, ou ela é temente a Deus, ou ela realmente se entregou por completo, ou ela está presa às suas paixões carnais. E essa é uma grande realidade. Essa é uma grande e triste realidade. Muitas pessoas dizem: eu quero viver Jesus. Saiu da porta para fora, é o primeiro convite para fazer qualquer coisa errada e já esquece o seu compromisso aqui dentro com o Senhor. Então não tem uma neutralidade, não tem como andar pelos dois caminhos, ou está em Cristo ou não. Bem, e para ilustrar isso, o perigo disso, eu quero contar mais uma ilustração. Pode passar? É a ilustração dessa bela árvore. Todos nós passeamos por aí, todos nós conhecemos lugares fantásticos aonde a gente pode tirar uma foto como essa com uma bela árvore. Agora imagine você olhar essa bela árvore nesse verão, vai ali perto, tira uma foto com a família, curte o momento e tudo mais. Passa alguns meses, você está visitando aquele mesmo ambiente e daqui a pouco você olha: poxa, peraí, não tinha uma árvore aqui? Eu me lembro, eu tirei uma foto com ela. E de repente alguém vai lá e te conta: olha, ela era muito bela por fora, mas por dentro ela estava o quê? Contaminada de cupins. Por dentro os cupins estavam comendo tudo, estavam destruindo ela aos poucos, corroendo ela por dentro. Bem, onde eu quero chegar com isso? Trazendo essa aplicação, essa ilustração, uma aplicação para a nossa vida. Assim é o pecado. É exatamente assim que é o pecado. Eu e vocês podemos mascarar uma bela pintura por fora, ser uma bela árvore por fora, mas se a gente cultivar a prática do pecado, é o cupim corroendo a árvore. A gente até pode cantar na igreja, pregar na igreja, servir na igreja,
ter trabalhado no almoço, a gente até pode fazer uma infinitude de coisas. Mas tudo isso é externo. Se aqui dentro, quando a gente volta para casa, deita na cama, a gente não está em paz com nós mesmos, não estamos em paz com Deus, não estamos em paz com o nosso próximo, significa que tem alguma coisa ali que precisa ser tratada. De repente tem alguns cupins ali fazendo rastros dentro do corpo, e daqui a pouco a gente tomba. Daqui a pouco esse pecado nos leva à morte. Então, onde eu chego com isso? Paulo, ele chama essa atenção para nós que não existe como é que eu vou dizer? Um evangelho do qual eu vivo como eu quero, um evangelho do qual eu simplesmente fui ao culto e volto para casa e está tudo certo. Ele está dizendo, olha, a sua vida precisa caminhar com Cristo Jesus. Você precisa se entregar ou se render por completo. Não dá pela metade. Não dá pela metade. Eu gosto muito de uma ilustração, uma frase, uma citação do Augusto Nicodemos, pode passar, e ele diz, o evangelho, ele não melhora o velho homem. Ele o quê? O crucifica. O evangelho, ele não melhora o velho homem, ele o crucifica, ou seja, ele mata o velho homem. Não tem como eu conviver com as duas coisas. Não tem como eu ser aquela casa bonita por fora e destruída por dentro, aquela árvore bela por fora e sendo destruída pelos cupins por dentro. Em Cristo Jesus, com o evangelho, isso não rola. Por quê? Porque em algum momento, essa árvore vai tombar pelos pecados. Em algum momento, a gente vai simplesmente cair. Então, a gente precisa cuidar. Bem, trazendo uma aplicação para nós, nessa oportunidade, talvez você tenha se acostumado até aqui com os seus pecados. Pecados de estimação. Pecados pequenos. Todavia, entretanto, corrosivos. São pequenos. Hoje é só 2, 3 ou 4 cupins andando pela árvore. Mas daqui a alguns anos, é 50, 100. Mais alguns anos, é tantos mais. Até que a árvore tombe. Então, talvez você já se acostumou com seus pecados. Talvez você tenha padrões de pensamento que nunca se submeteu a Cristo. O externo está de acordo com o rito. Domingo, 18 horas, vou no culto, trago a minha contribuição, ergo a minha mão, canto, bato palmas, tudo certo. Segunda, vou para o trabalho, sou um bom marido, sou um bom pai, e está tudo certo. O problema aqui dentro, a forma de pensar. A forma de pensar ainda não se submeteu a Cristo. Andar com Jesus, ele exige deixar para trás tudo. Hábitos, pensamentos, desculpas, justificativas. Deixar tudo. Andar com Jesus é transformação total. É literalmente abandonar o velho homem para fazer uso de algo novo. Algo novo que é o quê? Segundo tópico. Vestir-se do novo homem. Efésios capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para serem semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Conhecer a Cristo, meu irmão e minha irmã, não é simplesmente estudar sobre Ele. Conhecer a Cristo não é estar num acampamento cristão e responder todas as perguntas, ganhar o concurso bíblico, ganhar ali fui o primeiro, sei responder tudo. Seguir a Cristo não tem nada a ver com isso. Lógico que o conhecimento em si ele é importante e necessário, mas de nada adianta conhecer e não aplicar. De nada adianta conhecer e não viver aquilo que conhece. Então, você precisa realmente ouvir a voz do Espírito Santo e dizer, espera aí, isso aqui não faz mais sentido para mim. Isso aqui não combina mais com o meu novo estilo de vida. Isso aqui não combina com o meu novo caráter.
Vestir-se do novo homem é assumir nova identidade, novos pensamentos, novos desejos e novas prioridades. Novas prioridades. Está entendendo? Vestir-se do novo é simplesmente mudar a mente. É olhar assim, poxa, isso aqui não combina mais, isso aqui não dá mais, não é por aí. Bem, assim como cristão, o novo homem exige a vida transformada 24 horas por dia. Ou seja, eu preciso vivenciar, aplicar, trabalhar todas essas coisas na minha vida, no trabalho, em casa, nas redes sociais, em tudo. De nada adianta eu ser cristão aqui, ser cristão em casa, mas no trabalho eu dou um péssimo testemunho. De nada adianta eu ser um bom cristão no trabalho, ser um bom cristão em casa, ser um bom cristão na igreja, mas quando eu estou jogando bola, meu Deus, é aquele que diz que vai na igreja. Está entendendo? O novo homem exige tudo da gente, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tudo, em todos os lugares. John Stott, trazer essa ilustração antes. Essa ilustração, ela vai falar sobre pessoas que usam uniforme. A gente tem ali pessoas do exército. E eu estava falando hoje alguém sobre militares com quem a gente teve a alegria de servir na igreja e ver a humanidade deles, mas também a responsabilidade deles. Quando alguém coloca um uniforme como esse, essa pessoa ela assume um compromisso com aquela instituição. Ela assume. Tu não vai ver ninguém com esse uniforme fazendo algumas presepadas por aí. Não vai. Essa pessoa ela assumiu responsabilidades, ela assumiu um compromisso, uma obediência, um pertencimento. Ela está agora fardada, ela não age mais como civil, ela age como militar. E agora, então, fazendo ali a ilustração, nós como cristãos, quando nós nos fardamos com a roupa de Cristo, com a armadura da fé, nós temos uma outra forma de viver. Não dá mais para viver então como antes. As nossas prioridades, os nossos valores, os nossos pensamentos, tudo muda. Assim como um militar veste essa roupa e ele não vive mais como um civil, nós, quando vestimos a roupa de Cristo, desse novo homem, nós não temos mais como viver da velha forma. Bem, próximo, John Stott ele vai dizer: a santidade é a vida de Cristo na vida do cristão. Isso é forte, não é mesmo? Vamos falar juntos? Vamos falar juntos? A santidade é a vida de Cristo na vida do cristão. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É realmente nós encarnando o próprio Cristo, é vivendo o próprio Cristo em todos os ambientes. Bem, revestir-se do novo homem é uma decisão, portanto, diária. E ela envolve o quê? Disciplina. Ela envolve disciplina. Porque vamos falar bem a realidade. O velho homem está aqui dentro, guerreando. Todo dia o velho homem quer voltar e tomar o controle. Todos os dias. Por mais santo que uma pessoa seja, por melhor que ela esteja numa relação com Jesus, nós passamos por dias complicados. E nesses dias complicados, a tendência às vezes é nós colocar para fora o velho homem. Querer que ele nos domine. Mas é nessas horas que a gente precisa dizer: não, peraí, eu sou diferente. Eu gosto de ficar alguns minutinhos ali, parar e ficar rodando os stories, né, do Insta. E essa semana eu vi uma situação interessante. Que duas pessoas se chocaram de carro e já saíram para fora, e uma brigando e brigando, e a outra meio que na defensiva. Pô, eu errei. Eu reconheço o meu erro. E daqui a pouco aquela pessoa querendo brigar, o que errou chegou e abraçou aquela pessoa. É sobre isso. A gente poderia às vezes querer sair, brigar e questionar e dar um péssimo testemunho. Mas é ali, não, peraí. Isso não combina com o meu novo caráter. Isso não combina com a minha nova identidade. E quem sabe, de uma forma ruim,
é o meio pelo qual Deus quer que eu professe a minha fé a essa pessoa. Então, a gente precisa envolver-se nessa disciplina espiritual. E isso afeta tudo, como eu mencionei. Afeta a nossa fala, afeta as nossas postagens, o nosso comportamento, mas também as nossas reações. O mundo deve ver em nós a diferença visível do caráter de Cristo. Simples assim. Se alguém olhar para nós e dizer, ixi, naquela igreja eu não vou. É a igreja do Vinícius. Lá eu não piso. Opa, é um alerta. O que está acontecendo? Por que essa pessoa pensa ou fala isso? Então, o mundo deve ver em nós a diferença visível do caráter de Cristo. Não apenas ouvir as nossas palavras. O mundo precisa ver em nós que nós somos novas criaturas, que nós temos uma nova roupa, uma nova identidade, que os nossos propósitos, valores, pensamentos são completamente diferentes. Porque se nós viemos ao domingo, mas lá fora vivemos como o velho homem, a quem a gente está pregando, anunciando? Sproul, pode passar? Ele diz, santidade ela não é opcional para o cristão. Ela é evidência de que algo sobrenatural aconteceu. Está entendendo? Eu não decido ser santo no domingo porque hoje eu vou à casa do Senhor. Eu vivo em santidade todos os dias. Caí aqui? Caí. Mas quão logo eu caí, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Senhor, eu pequei contra o meu próximo. Senhor, me perdoe. Senhor, me ajude a dar a outra face. E isso é diário. Diário. Paulo nos mostra isso de uma forma muito interessante, que é o nosso terceiro tópico. Terceiro tópico, ele fala o quê? Imite o Senhor. Imite ao Senhor. Capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz, portanto, meu irmão e minha irmã, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus. O que isso significa? Não é tentar ser Deus. Eu e vocês não vamos conseguir. Mas é refletir o seu caráter. É tentar agir com o amor dele, com o caráter dele, em todas as esferas da nossa vida. É simplesmente tentar viver de uma forma que honre ao Pai. Uma forma que realmente a gente viva de uma vida sacrificial. Que a gente se doe pelo outro como o exemplo de Cristo. Ele poderia muito bem ter ficado no trono, mas não. Ele desceu e ele se entregou voluntariamente para que eu e vocês pudéssemos nos reconciliar. Então, imitar a Cristo é viver uma vida em sacrifício, uma vida que se doe, uma vida que se preocupa com o próximo. Uma vida que às vezes a gente vai dar a outra face. E no dar a outra face, a gente quebra pessoas. Porque o que o mundo espera, naturalmente, é o quê? Que a gente devolva na mesma moeda. Que a gente pague no mesmo preço, ou até pior. Mas quando a gente sai daquele carro que se chocou e dá aquele abraço, olha, me perdoe. Opa, peraí, eu estou transmitindo alguma coisa. É um sacrifício. Dar essa outra face. Bem, e aonde a gente aprende isso? A gente aprende com Jesus. John Piper, ele vai dizer, Cristo nos amou quando éramos inimigos. Agora, amamos como filhos, não por dever, mas por deleite. Ele morreu na cruz, ele se entregou por você e por mim, quando eu e vocês éramos agentes da ira vindoura. Mas ele nos tornou de criaturas em filhos amados. E hoje eu digo assim, tem coisas que a gente faz não por obrigação, a gente faz porque entende. Poxa, se o meu Senhor fez, por que eu não farei? Se o meu Senhor deu outra face, por que eu não farei? E isso faz com que eu imite Ele, isso faz com que eu me torne mais parecido com Ele. Então, ilustrações como essa a gente pode praticar todos os dias. Porque eu e vocês entramos numa loja. Eu e vocês estamos
convivendo com a família, com amigos, com terceiros. E todos os dias a gente tem a oportunidade de ofender, de machucar, de responder na mesma moeda. Mas quando a gente vai para o outro lado e a gente responde como Jesus, isso quebra, isso impacta, isso move corações. Pode passar ali. Eu me lembro de uma ilustração em Ijuí, uma cidade na qual eu pastoreei. Nós tínhamos uma família que eles gostavam muito de passear. E certa vez eles estavam andando de barco no meio do rio. E, salvo engano, era no Pantanal. Aqui, salvo engano. Posso estar enganado quanto ao lugar. E aconteceu um incidente. A filha escorregou do barco e caiu. A filha escorregou do barco, caiu. Os pais prontamente pularam para tentar resgatá-la e conseguiram salvá-la. Todavia, um deles, em especial a mãe, acabou morrendo naquela tragédia. Ela se doou, ela se sacrificou para dar a vida pela filha. Esse é o retrato da fé cristã. Nós precisamos, como nascidos de novo, como aqueles que vestiram essa nova identidade, essa nova roupa, viver com Jesus. E, se necessário, dar a vida pelas pessoas. Se necessário, se entregar voluntariamente para ir ao matadouro no lugar do próximo. E pode ter certeza que numa ação dessas aí, a gente quebra corações. Porque aquela pessoa não esperava essa atitude. Aquela pessoa esperava o quê? Às vezes um murro na cara, às vezes uma fofoca continuada, às vezes a intriga aumentando. Mas quando você vai lá e rompe e diz, olha, eu sou diferente, aquilo quebra as hostes malignas, mas também professa a fé de Cristo. Então eu e vocês imitamos a Cristo quando vivemos como Ele. E viver como Ele, meu irmão e minha irmã, como eu mencionei em vários momentos aqui, é quebrar a lógica. A lógica é a carne. Essa é a realidade. A lógica é a carne. É a carne que quer devolver no mesmo preço, na mesma moeda. Mas quando a gente imita Cristo, a gente quebra e rompe a lógica. A gente perdoa mesmo quando não havia desculpas. A gente ajuda sem esperar retorno. A gente serve sem buscar reconhecimento. A gente ama mesmo aquele que às vezes não merece. A gente se sacrifica até por aqueles que às vezes não merecem. Então, o amar como Cristo é impossível à carne humana. Amar como Cristo é impossível à carne humana. Mas é possível quando a gente tem essa nova vida em Cristo Jesus que o Evangelho produz. Essa nova vida que o Evangelho produz em nós. Concluindo, tem uma pergunta. E seja sincero com você. Pode passar o slide. Você ainda está tentando seguir a Cristo com a sua velha roupa? Seja sincero. Seja sincero. A resposta a essa pergunta pode mudar o rumo da sua vida. Você ainda está tentando seguir a Cristo? Ainda está tentando seguir a Cristo com a velha roupa? Daquela forma, eu que sei, eu resolvo do meu jeito, é na força do meu braço. Ou você já se rendeu a Ele? Paulo, ele não nos dá dicas para viver uma vida melhor hoje, aqui e agora. Ele nos chama a uma mudança radical. Mate o seu velho eu. Vista-se do novo de Cristo. E agora que você já vestiu a roupagem desse novo homem espiritual, imite o Senhor. Imite o Senhor. Concluo com Timothy Keller, que diz, pode passar, o Evangelho, ele não é um conselho para melhorar a sua vida. Não é. O Evangelho, ele é a boa notícia que transforma toda a sua vida. Toda. Está entendendo? O Evangelho não é um conselho. Isso eu faço, aquilo não. Conselho é dessa forma, né? Conselho, tu pega o que tu quer e o que tu não quer, está tudo certo.
O evangelho não é um conselho. Ah, não, isso aqui eu gostei. Isso eu vou trazer para mim. Não, isso aqui não. Isso aqui eu vivo de outra forma. O evangelho não é um conselho para melhorar a sua vida, para torná-la mais confortável. Ele é a boa notícia que transforma tudo. Transforma tudo. Hoje, Cristo não quer apenas dar um jeitinho na sua vida. Hoje, Cristo não quer apenas pintar a sua fachada. Hoje, Jesus não quer que você saia daqui e diga assim: poxa, que legal, eu sou aquela árvore bonita, num campo verde, que o sol bate e todos querem tirar foto. Hoje Ele não quer isso de você. Hoje Ele quer o seu todo. Que dentro da casa as paredes estejam em ordem, os móveis no devido lugar, o tapete, o sofá, a TV, tudo no devido lugar. Que a árvore seja forte. Hoje, Cristo não quer que simplesmente você entre aqui e dê uma pincelada, uma correção em alguma área externa. Ele quer que você se renda a Ele por completo. Evangelho significa transformação, algo novo. Viva de uma outra forma. Decida hoje não viver mais de uma forma fútil, obscurecida aos entendimentos do Senhor. Decida hoje viver de uma forma que realmente agrade ao Senhor em tudo. Amanhã é segunda. É amanhã que você vai praticar o Evangelho. É na terça no trabalho, é na quarta na escola, é na quinta na faculdade. É ali que você vai praticar. Aqui dentro as casas estão tudo bonitas, todas pintadas. Mas lá fora é mundo real. Hoje tome uma decisão. Se tiver que você volte a um ali, mais um. Volte mais um. Se tiver que tomar uma decisão de se despir dessa velha roupa, faça isso essa noite.